Desta feita, eu queria agradecer enormemente mais uma vez o Antônio Sérgio, essa parceria de poder nos trazer um caso lá do INC. Eu vou deixar, Antônio, para que você faça a apresentação dos demais participantes, mas já de antemão agradecendo a doutora Thaís e a doutora Carolina por terem se disponibilizado a estar aqui conosco. E o Antônio Sérgio, então, vai fazer a apresentação dos demais participantes da sessão. Bom, muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Vocês sabem que depois de tanto tempo nesse caminho, né, que a gente tem lá de Laranjeiras, já são 44 anos, e eu vejo assim, eu fico muito satisfeito da gente ver que o Laranjeiras tem essa capacidade, assim como o Procardíaco e outras instituições, de se renovar. Né? E essa renovação traz sempre mais ânimo para a gente. Né? Então, nós vamos ter hoje a oportunidade de ter 2 novos valores lá da instituição, que são a doutora Thaísa Monteiro, a doutora Maria Carolina. Apesar da Maria Carolina ainda ter uns cabelos assim, grisalhos, eu acho que isso aí faz parte do charme dela, entendeu? Mas são 2 jovens cardiologistas e que têm um papel importante dentro da instituição e vão trazer para nós hoje um caso que eu espero que todos os senhores apreciem e que a gente possa aprender. Eu acho que é um aprendizado. Eu estava falando com o doutor Dirson, o Maurício, que a gente vai lembrar da Santa Casa. Hoje a gente vai lembrar da Santa Casa, que eu vi um caso igual a esse há quase 50 anos atrás. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer tanto a Thaísa quanto a Maria Carolina, o Carlos Eduardo, que a gente chama de Cadu. Quem não conhece é o cirurgião cardíaco que atua lá no Laranjeiras, o Siciliano e o Bruno. Bruno, eu acho que ainda está chefe lá da cirurgia cardíaca lá do Laranjeiras. E a gente vai ter também a participação do Rodrigo Mozinho. O Rodrigo Mozinho é outro valor que todo mundo já conhece, a gente não precisa nem apresentar. É uma nova liderança da cardiologia. E, coitado, ele entrou aqui, a única coisa que eu disse para ele foi que todo mundo sabe, que é uma massa torácica no paciente jovem. Essa foi uma informação que o Rodrigo teve. Mas é interessante, viu, Rodrigo? Você vai ver que não tem... aqui a gente está para aprender, né? Então, são os novos caminhos que a gente tem que traçar. Eu vou pedir para a Thaís, então, que ela assuma ali o púlpito para fazer a apresentação, por favor. Obrigado, mais uma vez. Olá, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite. Ficamos muito felizes em trazer esse caso aqui para vocês. Espero que vocês achem interessante e gostem. Bom, trata-se de um paciente do sexo masculino, de 37 anos, solteiro, católico, natural morador de Petrópolis, que veio com uma queixa de uma dor torácica e abaulamento. Ele relata que há 8 meses começou com esse abaulamento doloroso na região infraclavicular à direita, com crescimento progressivo, e não tinha nenhum outros sintomas. Na HPP, de importante, ele tinha um AVE isquêmico diagnosticado 1 ano antes. Na ocasião, ele se apresentou com diplopia e vertigem, e foi descoberto também na ocasião hiperhemocisteinemia. De história social que ele tem tabagismo, ex-tabagista. Esse aqui é o eletro dele. O doutor Antônio Sérgio quer comentar? Não, aqui a gente tem o... Opa! Doutor Dirson, por favor. Tá escuro, viu, Dirson? E as derivações precoces de V1, V2, V3, V4, V5, V6. O que chama um pouco mais atenção é que tem umas ondas P's um pouco altas e acuminadas em D2 e D3, quer dizer que um AP desviado para a direita, sinais de crescimento de aurícula direita. Aqui inferior nada, mas temos bem evidência. E baixa voltagem que nós observamos nas derivações standards e um pouco também nas derivações precoces. Se somar essas derivações, veria que a baixa voltagem é praticamente generalizada. O AQRS, aqui eu não estou vendo direito o que tem aqui. É Q ou tem R aqui? AQS. Não tem um negócio a onda aqui não. Em D2 e em D3
Em AVF, praticamente também tem, mas é menor. Significativamente por isso aí, nós vemos que é uma coisa de baixa voltagem, quer dizer, o eletrodo explorador está longe praticamente do pré-colo, e nas precordiais nós vemos V1, V2, V3, morfologia de ventrículo direito até V5, e zona de transição do coração praticamente em V6. Quer dizer, sugerindo, já que tem crescimento de auricular, a possibilidade de um crescimento ventricular direito associado daqui. E alterações da repolarização ventricular, não muito evidentes, mas umas teias achatadas, que nós vemos em 16, e aqui também tem. CD2 longo. CD2 longo. CD2 longo. Isso aqui não tem importância, é só ligeiras alterações na repolarização na parede lateral alta, em AVL e D3. E crescimento auricular direito e possível crescimento ventricular direito associado. Doutor Marcelo Montero. Estou calculando aqui, mas como estou à distância, você já deve ter calculado o QTC desse doente. Quer dizer, eu contando aqui, pode ser que você de perto veja melhor aí. Eu calculei 0,67 aqui. Me parece um QT longo aqui, tem 480 milissegundos de QT com RR de 520 milissegundos. Então eu joguei na fórmula aqui, deu 0,67. Eu estou vendo uma onda T abraçando a onda P, tá vendo? Então por isso que eu fui calcular o QT aqui, me pareceu um QT longo, além da baixa voltagem no plano periférico, a presença de um QT longo. Não sei se vai aí no seu computador, você poderia confirmar. Então deu 0,67 de QTC. Aqui na apresentação, como está o pequenininho aqui, também está ruim de ver. Ok, só para chamar a atenção, André. Assim, apesar da gente estar com a onda T muito perto da onda P, e calculando que, teoricamente, a linha de base do eletro seria a TP, a gente pode, eventualmente, levantar a possibilidade de em D2 a gente ter um infra de PR. Isso não chamou muita atenção da gente, não, né? Não. Eu não sei se alguém tem alguma coisa mais para falar, mas efetivamente nós passamos batidos por isso, por essas duas observações. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não. Mas isso faz pensar alguma coisa, Marcelo? Não, só acrescentar. Porque o camarada tem uma queixa de dor torácica com abaulamento na região infracraniana. Mas isso te faria pensar em alguma a gente o título é uma massa torácica no paciente jovem, 37 anos. Veja bem, não vou dar nenhum chute agora, não tem raio-x, não tem nada. Por enquanto eu tenho um QT longo, baixa voltagem de derivação periférica, o André levantou essa possibilidade. QTC longo. Bom, síndrome do QT longo tem uma série de razões, cardiopatias, drogas e tudo mais. Vamos ver mais na frente. Rodrigo, Mozinho, por favor. Deixa eu mostrar o exame físico. Não, ainda não. Olha, fez o eletro primeiro. Tá. Fez. Definição propedêutica aqui, se é uma massa superficial, vou pensar infelizmente, lipoma, o que é, ou se é algo intratorácico, qual é a pista que a gente tem de exame físico? Infelizmente a gente não teve foto se perdeu a foto, mas era um abaulamento assim, nítido, dava para ver a massa. Né? Caramba. O exame físico dele tinha alguma coisa em especial, porque não foi apresentado. Pulsátil, deslocamento de costela. Sim. O exame físico do aparelho cardiovascular não tinha nenhuma alteração que chamasse atenção. Não. Quer dizer, todo mundo entendeu, né? O exame físico dele não mostrava nenhuma alteração. Jugular normal, tórax normal? Sim. O que tinha de anormal era essa massa infraclavicular que pulsava aparentemente. Doía, dolorosa. Doía, promovia dor e... Não. Eita, já tá... E esse é o raio-x. Tem alguém da radiologia? Aqui só que passou, tem um laboratório aqui, primeiro, o laboratório, série vermelha, nada de importante, não tinha anemia, leucograma normal, plaquetas também, função renal um pouco tocada aqui a creatinina,
transaminases hepáticas normais, tinha um VHS de 58, com uma PCR de 3,81, sorologias para hepatite B e C negativas, anti-HIV negativo, e o raio-x de tórax era este. Nenhum radiologista presente? Rodrigo, Mozinho, por favor. Está se passando sozinho aqui, ó. Uma incidência em PA do tórax, a gente vê... Eu não vou chamar um ortopedista não, viu, Calil? Fica tranquilo, bravo. Sendo direto aqui, a gente vê uma hipodensidade, uma hipotransparência no ápice do pulmão direito, mancha o mediastino, né, o bordo mediastino, parece sugerindo um tumor ali, não um padrão de pneumonia, não tem, restante do parênquima pulmonar não tem congestão. Pensando em tumor ligado ao mediastino ou vaso, tá? São minhas possibilidades. Alguém quer comentar mais? Monteiro. Aqui só para fazer um zoom. Toda a massa nível torácico. Minha pergunta, isso é pulmão, isso é vascular? Seguindo um raciocínio acadêmico, né? Isso é pulmão, é vascular ou é mediastino invadindo? Então, só volta o segunda pergunta. Perfil, por favor. Perfil. Deve estar um timer ligado no seu slideshow. Tá. Segundo ponto, se essa massa está comprometendo algo, né? Se ela está invadindo estrutura respiratória, comprimindo brônquio, traqueia, estão olhando daqui, parece um desvio da traqueia, pode ser que ela esteja empurrando a traqueia. Se eu desço ali para o brônquio fonte direito, não estou conseguindo ver direito, se ela pode estar comprimindo, isso poderia gerar telectasias e comprometendo. Aparentemente a ventilação do lobo superior direito está preservada, parece que não está invadindo, pelo menos a parte de via respiratória para o lobo superior direito, de ver lá acima dela ar. Então não há um colapso ali. Então não parece estar invadindo via respiratória, a princípio. Do ponto de vista vascular, para eu pensar em termos vascular, nesse ponto, bom, teria que pensar ou se isso é venoso ou se isso é arterial. Diz ela que pulsa. Bom, o fato de pulsar pode estar pulsando porque ou é arterial ou porque está encostado ou próximo a algo arterializado e que esteja empurrando a massa, dependendo da extensão dela, confundindo o aspecto. A pergunta é, tem frêmito? Você, além de pulsar, ao escutar ou foi palpado, essa massa tinha frêmito, não? Ou só tinha pulsatilidade? Não tem frêmito, não tem sopro, não tem alto fluxo. Então, isso talvez já me coloca para algo talvez não arterial, embora pulse, e a pulsatilidade poderia estar relacionada ou à própria área cardíaca, o coração tracionando, ou algo vascular comprimindo. Tá certo. Bom, falei, não cheguei em lugar nenhum, né? Você viu que quer enrolar bem, né? Bom, não diria que é arterial, não me parece ser ganglionar, porque é totalmente regular, bem delimitado, não invade estruturas adjacentes. Para pensar em massa tumoral neoplásica, não é espiculada, respeita bem a borda. Então, isso começa ou algo cístico, poderia pensar, que pudesse estar relacionado a isso, ou algo tumoral vascular que pudesse estar relacionado a isso. Olha, nós temos uma radiologista presente aqui na pelo instituição. amor de Deus, nos ajude. Aqui na sessão, mas eu vou deixar a Juliana para falar por último, que nós temos aqui o doutor Passeri, professor Passeri, por favor, passa lá atrás. Depois o André, Rodrigo quer falar de novo? É só complementando aí a semiótica do Monteiro, tem muitos residentes aí, tumor de mediastino, supostamente mediastino, né? Tem aquela divisão didática, né? Mediastino anterior, médio e posterior, né? Anterior seria tiroide, teratoma, timoma ou terrível linfoma, né? São os três. No mediastino médio são cistos broncogênicos, né, aneurisma de aorta. No mediastino posterior, tumores de esôfago, neurinomas ou neuroblastomas e também tumores de aorta, quer dizer, isso assim, do ponto de vista semiótico, né? Está no mediastino anterior, quer dizer, se não é arterial, isso aí
não parece, isso aí tem tudo aí para ser um teratoma, um timoma, é uma possibilidade que tem que ser levantada aí. Tem uma coisa, um sinal que não é muito preciso, mas às vezes ajuda, que é o ângulo agudo, né? Ele dá a impressão que é alguma coisa que está encostando no mediastino superiormente, o ângulo é agudo, no PA. No PA, né? Superiormente, no polo superior, aí, o ângulo é agudo, de modo que, isso não sei se isso pode dar uma ajuda no diagnóstico aí, conforme a evolução da coisa. Rodrigo? Eu falo exatamente, eu não tinha visto o perfil para essa divisão do mediastino, né? Pensando, só reforçando, teratoma, linfoma, terrível linfoma, né? Timoma, alguns colocam tireoide e aneurysma de aorta também, né? Seria Juliana, você quer dar uma ajuda? Desculpe, por favor, passa. Mas eu acho que uma coisa que é importante é a possibilidade de timoma. Acho que pela idade, etc. Uma outra coisa que poderia ser, mas que está fora da faixa etária, seria a questão do aneurisma sifilítico, né? Mas está fora. Entendi. Eu acho que... Ok. O que é, Marcelo? Aí que é importante o radiologista nos auxiliar, se faz parte aqui não, eu estou no dedão, né? Obrigado. Se faz parte aqui por isso a estrutura vascular, que parece estar comprimindo, seguindo aqui o desvio da traqueia e aqui pegando a parte final, nitidamente parece que a estrutura aqui está comprimindo e passa para cá, sugerindo que isso possa ser realmente vascular. Está vendo? Segue esse pertuito. Isso eu queria ver com a Juliana. Cadê a Juliana? Uma coisa, Juliana, por favor. Uma coisa que é interessante é que é do mediastino anterior, por quê? Porque borra a imagem cardíaca, né? Tem imagem da silhueta, né? Então isso aí é uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção. Outra coisa que, antes da Juliana falar, é que isso é sutil, mas tem corrosão costal. Tanto que a gente fez no Zoom dá para ver isso melhor. Para auxiliar nessa questão. Eu acho que foi falado tudo. É uma formação expansiva, lobulada, com o epicentro no mediastino superior e anterior, né? Se projeta na topografia do lobo superior direito. Tem um componente, que parece haver um componente aqui perilar, mais caudal, que rechaça a traqueia contralateralmente, e aqui também tem um rechaço posterior, como o Montera bem falou. Os diagnósticos diferenciais são esses mesmo. O fato de ser uma lesão não espiculada não quer dizer que não é maligna, nesse caso. Entendi. Quer dizer, não daria para afastar a possibilidade de ser efetivamente... Eu quero uma tomografia. Você quer uma tomografia? Eu sou da radiologista da nova geração, eu quero a tomografia. Olha aí. Obrigado, hein, Juliana. Thaís, por favor. Então, agora é isso. Agora fica... Rodrigo, por favor. Você com contraste e um ecocardiograma também, era um eletro que não é normal, um eletro com alterações de polarização, com desvio da zona de transição, talvez pelo comprometimento da massa, né? E vai dar uma olhada na aorta também, um eco transtorácico, acho que é por aí. Marcelo Montero, já que você começou, você está desde o início, você vai ser questionado. Você pediria o quê, Marcelo? Porque o Rodrigo sugeriu fazer uma tomografia contrastada, é isso? E um ecocardiograma. É claro que tomografia, o exame óbvio aqui, nós estamos querendo fazer exercícios. A tomografia contrastada vai facilitar muito tudo que nós estamos discutindo aqui, né? Ou complicar, mas a princípio vai mostrar o norte. Eu estou perguntando para a Juliana se ela afastaria, porque ela falou de tumor, mas lesão, processo vascular. E eu acho que ali está parecendo que está vindo do mediastino médio para o anterior. E não me parece ser algo do anterior para o médio. Eu acho que alguma coisa cresceu no mediastino médio, expandiu para o anterior. E comprimindo aquelas estruturas isso baseado naquele perfil, né? Baseado no perfil, claro. Para isso serve perfil. E nitidamente comprime a traqueia, comprime a via, o brônquio,
Então me parece, e eu acho que ultrapassa ali, ele está abraçando como se estivesse abraçando. Para mim parece uma estrutura vascular. Uma estrutura vascular que está com qual estrutura vascular? Então, dentro desse contexto, óbvio que o eco, dentro da análise de estrutura vascular, o eco avascular pode me dar já uma ideia do que está acontecendo ali, porque eu consigo ter uma boa janela usando uma janela supraesternal, para poder ter uma ideia se isso aí envolve uma questão vascular ou não. Antes, é óbvio que a TC contrastada já vai me ajudar muito. André, você quer falar? Eu acho que o caminho é eco e tomografia agora. Não... Alguém quer se manifestar? Alguém tem... Calil! Dor e uma massa, um abalamento na infraclavicular. Não, dor anterior. Anterior. Ele tinha dor e esse abolamento da região infraclavicular, que no exame físico mostrava que era pulsátil. Sim. Tem uma corrosãozinha da costela, sim. Sim. Qual é, cara? Aneurisma. Eu só queria chamar uma coisa que talvez tenha passado um pouco rápido pela história, é que a massa é dolorosa. Sim. Isso. Eu acho que esse é um dado semiótico importante. E em sendo doloroso, a gente tem que levantar a possibilidade de poder haver um componente inflamatório dessa massa. E em havendo a possibilidade do componente inflamatório, não que essas hipóteses levantadas elas estejam descartadas, mas em sendo uma estrutura vascular, ou próximo de uma estrutura vascular e doloroso, eu acho que a gente tem que pensar em diagnósticos menos frequentes, mas que podem se comportar dessa forma, como algumas arterites ou alguns outros componentes contíguos à estrutura vascular que eventualmente possam promover algum tipo de inflamação. Das possibilidades diagnósticas que foram levantadas, de uma delas a gente vê comumente, que a gente aprende lá atrás para poder fazer prova, o negócio dos 4 T's, né? O timoma, teratoma, a tireoide e o terrível linfoma, o tenebroso aneurisma, a Juliana está falando aqui. Então, eu acho que é importante que a gente não esqueça o componente doloroso da massa e associar com a possibilidade da gente ter um processo inflamatório associado a isso, e aí eu acho que o André está absolutamente certo, no sentido que a gente tem o VHS de 58, uma proteína C. Isso, eu pedi para voltar ao laboratório para poder evidenciar que a gente tem marcadores laboratoriais compatíveis com o processo inflamatório. E uma outra coisa que ele tem é esse quadro de AVC há um ano atrás, né? Um ano antes, que ele teve um quadro de AVC que não ficou com sequela, né? Pelo que... Ele ficou com diplopia. Só lembrando que a hiperhomocisteinemia em pacientes jovens está associada com doenças vasculares, as chamadas doenças adquiridas, não a hiperhomocisteinemia de origem genética, que é por metabolismo, problema metabólico. Então, doença vascular, trombose e aneurisma podem induzir a hiperhomocisteinemia. Dentro das doenças vasculares, como o André lembrou muito bem, as vasculites que promovem dilatação aneurismáticas, desde Takayasu a outras vasculites, estão relacionadas ao aumento da homocisteína e marcadores de inflamação. Estão entrando dentro da possibilidade. Porque a possibilidade de dor, eu ficaria mais seguindo a pista da inflamação, porque a dor, porque você está pegando o arco costal e corroendo, isso pode gerar dor. Só por o aspecto fecho nervoso ali, gerar dor. O dado semiótico que eu volto, que está me faltando muito aqui, é a questão do frêmito, não só a pulsatilidade. Porque uma coisa é um aneurisma de uma artéria subclave ali, ou algo do tipo, que eu teria uma pulsatilidade com frêmito e ausculta compatível. Dentro da semiótica ainda. Claro, né? Estamos só exercitando semiótica. Sabino. Na sorologia, acho que seria interessante ter incluído pesquisa para sífilis. Lembrando das aortites sifilíticas, né, que pode manifestar com um quadro semelhante. E até curiosamente, né, a questão, quando uma pessoa espirra e se fala saúde, a história diz o seguinte, que antigamente não tinha tratamento para sífilis,
A incidência de sífilis era muito alta. Então, quando o paciente, uma pessoa espirrava, ficava todo mundo parado esperando para ver se ele ia sobreviver ou morrer. Por quê? No espirro, a pressão positiva do espirro rompia o aneurisma sifilítico e ele morria subitamente. Se ele sobrevivia, saúde! É isso aí. Muito bom. Olha, Sabino, eu não sei quantas vezes ele espirrou, não, mas eu acho que ele não morreu. Mas você está correto. O Calil está levantando ali. Só com mais um detalhe. Hein, Calil? Na semiologia, tem um sinal clínico interessante. Ele não é específico, mas ele vai trazendo adicional, né, dados, que é o sinal de Oliver Cardarelli. A técnica é o seguinte: você eleva a traqueia e lateraliza para a esquerda. Se você sentir uma pulsatilidade na mão, possivelmente a bifurcação da traqueia está sentando em cima de um aneurisma. Tá? É um sinal clínico, mas não é sensível, específico, mas pode trazer informações. Ok. Algum outro comentário, Calil? Não, eu só queria acrescentar, Dona Sérgio, é evidente que eu estou falando aqui para gente muito esclarecida no assunto, quem sou eu para, né? Mas o que a gente aprende muito... A gente é muito ignorante. O que a gente aprende muito em ortopedia, no consultório, na vida, é que a coluna torácica não dói, porque ela não tem mobilidade. Coluna que dói é a cervical e a lombar. Então, por que eu estou falando isso? Quando o paciente queixa de uma dor torácica, seja anterior, seja posterior, uma dorsalgia, obrigatoriamente, nós ortopedistas temos que afastar infarto ou aneurisma dissecante de aorta. Eu fico com aneurisma dissecante de aorta nesse caso. Ok. Então, vamos ao próximo passo? Então, mostro o eco primeiro? Ou a tomografia? Pode mostrar o eco. Então, tem alguém para comentar? Tem algum ecocardiografista aqui? Tem vários. Então, que a gente está no corte parasternal longitudinal. Temos aqui o véu, o átrio... Ops. O átrio esquerdo, a válvula aórtica, e aqui temos uma dilatação. Aqui a mesma... Pós-seio de Valsalva. Pós-seio de Valsalva. Sim, ali está preservado. Caracteristicamente, sim. Aqui é o mesmo corte, só que com Doppler. Aqui 4 câmaras. Em relação à patologia, não está acrescentando muita coisa, né? Quer dizer, o coração estruturalmente é normal, né? Normal. O coração em si é normal, quer dizer, não existe nenhuma patologia cardíaca, né? Isso. Não tem não. Parece, mas não tem. Aqui é os 5 câmaras, só que não está abrindo tanto a aorta. Aqui só mais para ilustrar o 2 câmaras. E o 3, aqui mostrando também a dilatação. Quer dizer, existe uma preservação dos seios de Valsalva, não é isso? Quer dizer, essa estrutura está acima do seio de Valsalva. Dilatação está após. E não existe nenhum envolvimento da válvula aórtica em si, né, Thaís? Não, sem envolvimento. Quer dizer, a válvula aórtica está íntegra. Não tem. E aqui, aqui no meu tá dando para ver melhor, mas tem trombo aqui, intraluminal. Eu não sei se está todo mundo vendo, né? Eu não sei se aí de trás está acho que para vocês não está tão nítido, né? Não, mas dá para ver que tem uma imagem que sugere um trombo ali, intraluminal. Né? Aqui é o 5 de novo, só que abrindo mais a aorta. Aqui. Depois do seio de Valsalva mesmo, que tem essa grande dilatação, aqui ó, presença de trombo.
Não. Não. Você quer falar alguma coisa ou não? Com essa evidência de que essa dilatação é acima do seio de Valsalva? Juliano? Não? Aqui tem o 3D, mas foi mais, acho que foram mais olhando a válvula aórtica. O que está indo tão rápido? Ex-tabagista. Ex-tabagista. Pode falar, Juliano. Ou mais remotamente. Acho que tá. Ou mais remotamente pode ter havido, se ele é um ex-tabagista com uma carga tabágica muito alta e uma doença arterial grave, uma úlcera penetrante com formação de um volumoso aneurisma. Também é uma outra possibilidade diagnóstica, nesse caso aí. Bom, laudo do eco, então, como a gente já observou, né, o coração em si não tem grandes alterações, mas tem uma dilatação aneurismática da porção ascendente da aorta torácica, iniciando mais ou menos após a junção do sino tubular, de trajeto bastante tortuoso, que dificultou aí as medidas, mas inicialmente a medida do anel de 2.4, seio de Valsalva 3.4, junção sino tubular 3.1, então até aqui normal, e aí pula para porção tubular de 9.8, torácica descendente e abdominal normais. E aí vamos passar então para a tomografia. Quando você quiser, eu falo. Realmente, existe uma formação expansiva de origem vascular que cresce a partir da parede lateral direita da aorta tubular ascendente. Eu queria, se você tivesse uma reformatação coronal, a gente vai ver que ela tem uma extensão como se fosse um saco, né? Ela tem um colo que é larguíssimo aqui, e ela sobe e ela chega a ultrapassar o nível dos vasos da base. Por isso que ela está fazendo a erosão de arco costal lá em cima. Um aneurisma parcialmente trombosado, realmente com um componente bem grande de trombo periférico. Determina compressão de bronco, como a gente tinha visto no raio-x. Está passando muito rápido. Tem muita coisa que pode ser falada ainda. Espera aí. Como é que faz? Então, tá aqui, olha, a carina, quase ao nível da carina. Vejam como a carina está encostada na coluna. E aqui está o que eu falei. Aqui estão os vasos da base. Vocês vejam que ela nasce lá de baixo, mas o componente cranial é tão grande que aqui está o nível da emergência dos vasos da base e a lesão se continua em direção ao ápice pulmonar. Ela chega até lá em cima. Juliana, quer dizer que não tem dúvida que com esse achado é um aneurisma sacular. Parece ser um aneurisma sacular. O que eu não estou entendendo aqui é isso aqui, ó. O que é isso na base esse componente aqui que sobe praticamente acima da fúrcula já, né? Já está. Se é um componente trombosado, tá hipodenso, pode ser. Eu não entendi esse componente, por que ele subiu ali, mas você não tem um coronal, não? Eu tive a impressão que podia ser, realmente parecia ser trombo, né? É um trombo, subiu, trombo cresceu, vocês deviam sentir aqui, né? Vai descendo a imagem. Aí. Tá vendo? Volta, vai voltando. Aí, ó. É um componente, pode ser um componente lobulado na transição cérvico-torácica totalmente trombosado. E a cava também apresenta compressão. Peraí, deixa eu dar uma parada. Subclávia está normal? Nada para subclávia, só na aorta. A subclávia ela consegue passar aqui pelo lado tranquilinho. Falando que ela está com a áspera, viu?
Não, a subclávia está aqui. Ela está passando ilesa. Está sendo rechaçada posteriormente, mas ela passa ilesa. Nasce da crosta direitinho. Vocês vejam que a abertura, né, ao nível do segmento ascendente é enorme. Uma baita descontinuidade. E a cava, que eu ia falar da cava. A cava está aqui, olha. Está aqui embaixo. Rechaçada lateralmente. Ele tinha turgência, algum grau de turgência jugular? No exame físico? Desculpa, eu cheguei atrasada. Mas a veia inominada, quando ela cruza, ela tá sentada em cima da lesão. Aqui está a veia inominada. Eles injetaram pelo braço esquerdo. Se eu tivesse feito esse exame, eu talvez tivesse injetado pelo braço direito. Seria melhor, porque tem muito contraste denso aqui, que causa artefato nos vasos da base. Para a aorta, sempre injetar no lado direito, de preferência. Mas a gente vê ali, de todo jeito, a inominada, pelo menos se viu para isso. Ficou bem vista a inominada cruzando aqui, olha. Fica até com bom calibre, mas a lesão senta em cima dela, tá comprimida. Né? Eu esperaria ver uma turgência nesse doente. E a outra coisa que eu acho que ele tem pela tomografia, as cavidades direitas estão aumentadas. O que pode estar de acordo com o diagnóstico eletrocardiográfico, né? Com a evidência eletrocardiográfica. Aqui é o plano coronal. Tem o coronal. É só para lembrar também que quem já fez um AVC, tem um trombo dentro, tem uma homocisteína alta, faz embolia pulmonar também. É exatamente o que eu tinha mostrado. É esse componente trombosado aqui em cima. E deixa eu ver mais o que dá para ver no coronal que não dava para ver no outro. Aqui a gente vê bem, a janela está um pouco puxada, mas a gente vê bem a grande descontinuidade da parede lateral direita. Artéria pulmonar. Me presta o axial de novo? A subclávia direita eu vi tudo direitinho. Deixa eu olhar. Ai, desculpa, gente. Aqui tá difícil. A artéria pulmonar direita, que espetáculo. Ela conseguiu ficar praticamente uma linha curva ali. Mas ela tá aberta. E a artéria, o tronco pulmonar é aqui, né? Tá aqui. A via de saída do VD tá aqui. Ó. A via de saída do VD tá aqui, o tronco pulmonar. Eu não estou vendo uma janela mais fechada. Eu preferiria ver uma janela mais cinza. Mas eu não estou vendo nenhuma evidência de falha de enchimento. E realmente a artéria pulmonar direita ela está repuxada, alongada, porque justamente a lesão está sentando em cima dela ali. A subclávia, vamos lá. A subclávia direita, ela está emergindo aqui, olha. Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Essa é a subclávia direita. O que está embaixo é o tronco braquicefálico. Então, antes da bifurcação ali, eu vou voltar um pouquinho. Tronco braquicefálico, esse contraste denso na inominada atrapalha um pouquinho, mas dá para ver que ela está aberta. E não vejo nenhum sinal de irregularidade parietal. Você vê que eu estou seguindo, vocês espero que estejam seguindo também, está aqui. Tá normal para mim. Não consigo identificar nenhuma alteração. A esquerda, ela está aqui, ó. Eu acabei de ver outra coisa. Eu vou falar agora. Acabei de ver. Aqui tem a subclávia esquerda. Ela está descendo ali, ela vai entrar... vai ser a hora que ela entra no arco aórtico. Que ela sai do arco aórtico. Agora, tem uma coisa muito curiosa aqui. Muito curiosa. Olha só, que interessante. Ázigos e hemiázigos. Elas estão com fluxo retrógrado. Isso é muito legal. Circulação colateral. Por quê? Provavelmente essa cava superior ela não está conseguindo drenar
membro superior e pescoço. Normalmente, o fluxo em ázigos e hemiázigos, ele é ascendente, certo? Sim. Ázigos e hemiázigos, a hemiázigos drena, tem uns vasinhos que cruzam aqui por trás da aorta e entram no cajado da ázigos e entram na cava e entram no coração. Porém, existem circulações colaterais que são dependentes da compressão da cava acima ou abaixo do cajado da ázigos. Quando acontece compressão abaixo do cajado da ázigos, ou predominantemente abaixo, o fluxo do pescoço e membros superiores não consegue chegar no coração pela cava superior. Então, tem que drenar pela cava inferior. Tem que descer para chegar na cava inferior. Então, existem várias veias que crescem. Uma delas, obviamente, que é o mais simples, é a ázigos e a hemiázigos. Existem veias pericardiofrênicas. Tem uma que a gente vê direto, que é uma lateral esquerda, que ela cruza na parte lateral do coração, desce, chega no diafragma, existe uma veia que entra dentro do fígado, que é, eu não me lembro agora o nome, mas é você vê uma veia drenando, literalmente, entra abaixo do diafragma e entra na cava inferior. Então, essa paciente tem sinais de circulação colateral com fluxo, eu estou inferindo, eu não vejo o fluxo, mas tem fluxo retrógrado, provavelmente em ázigos e hemiázigos. E eu vejo aqui, olha. Por que eu estou falando isso? Porque a gente injetou o contraste no braço, certo? E está cheio de contraste na veia inominada. Só que está cheio de contraste nessa veia aqui, que não deveria existir. E essa veia aqui joga contraste no sistema ázigos e hemiázigos. E lá embaixo vocês vão continuar olhando, ó. Olha lá, a ázigos e hemiázigos lotadas de contraste. Esse contraste tinha que estar chegando via cava superior. Não tinha que ter refluxo de contraste embaixo. Quanto mais a gente olha, mais a gente vê. Esse aqui é o problema. O problema do laudo rápido é esse. Quanto mais você olha, mais você acha coisa para descrever. Muito bem. É isso, basicamente. Obrigado, Juliana. Eu consigo ver agora. Rodrigo. E aí, Rodrigo, o que faz? O que a gente faz agora? Tem a pergunta aí? Eita, isso. Eu ia passar aqui, peraí, tem mais coisa. Tem o plano sagital. Tem mais coisa? Não, só os outros cortes, né? Acrescenta alguma coisa a mais, Juliana? E tem aqui a reconstrução. Deixa eu fazer o... Juliana, você acrescenta alguma coisa essa imagem bonita aí? Não, né? Só para ver, né? Isso aí para impressionar o paciente, né? E o médico assistente, né? E o médico assistente. Aqui. E aí o laudo. Esse exame foi feito fora, então o laudo não está tão completinho, mas o paciente tinha feito esse exame antes de vir para a gente. Volumosa dilatação neuroesmática da aorta ascendente, apresentando várias saculações irregulares e importante trombo intraluminal associado, alargando o mediastino superior e determinando erosão óssea sobre o primeiro e segundo arcos costais anteriores à direita, bem como sobre o externo adjacente, estendendo ao abalamento os músculos peitorais menor e maior à direita, e ela também ocasiona compressão sobre estruturas mediastinais e deslocamento do tronco da artéria, do tronco da pulmonar posteriormente. E aí fica. E agora? Rodrigo. O que vocês pensam? Vou fazer uma rápida revisão retrospectiva aí do caso. Um paciente que tem jovem com sintoma de início lento, progressivo, 8 meses de evolução. Tem uma história prévia de um AVC, né? Então um AVC sem fatores de risco para doença aterotrombótica. Sugere realmente uma coisa da aorta, aí foi uma pista que a gente pegou. Logo na radiografia de tórax, os diagnósticos todos foram mencionados, a coisa dos T's no mediastino, já foi falado de aortite sifilítica desde o início. De uma aortite, sifilítica não sei ainda, mas de uma dilatação da aorta. Bacana ver o Calil falar de um ortopedista dando uma dica muito boa da erosão da costela, acho legal de ouvir, sugerindo um problema de
vascular arterial. Nesse momento é natural que a gente precise ouvir um cirurgião. Tem vários cirurgiões aqui do meu lado, né? Uma aorta muito, muito dilatada, com trombo dentro, com AVC prévio, caso cirúrgico. Marcelo, Juliana quer falar alguma coisa? Eu queria ver o resto da horta. Enquanto isso, Juliana, não sei se você ajuda, eu fiquei intrigado pelo VD também que foi falado desde os primeiros exames, no eletrocardiograma, sugerindo um VD acometido, né? Estou aqui pensando o porquê disso, né? Se teria uma cava superior comprometida, qual seria o racional manter a hiperfluxo? Ecocardiograficamente, o ventrículo direito dela era normal. Aumentado. Era normal. Bom, enfim, mas o eco ele não é o melhor método para a gente avaliar o ventrículo direito. Para mim, olhando, eu acho que o átrio direito e o VD estão aumentados. Agora, só mais uma informação importante. Não tem espessamento parietal do restante da aorta. E o grau de placa aterosclerótica também mínimo. Não. Se existir, pelo vídeo ali, eu não vi uma ateromatose significativa, né? Então, isso é uma coisa também importante. Marcelo, você tem alguma coisa a acrescentar? Porque a gente chamar os cirurgiões? O cirurgião vai matar o diagnóstico, não vai ter graça. Temos um aneurisma de aorta, o aneurisma de aorta do paciente não hipertenso, jovem e com marcador inflamatório, homocisteína. Então, doença inflamatória da aorta entra no contexto. Infecciosa ou autoimune. Você, desculpe te interromper, você seguiria lá o que o Sabino sugeriu de pedir pesquisa de sífilis nesse doente? Tem 37 anos. Não pensaria em sífilis. A sífilis, um achado, pelo menos na época de Santa Casa, patognomônico que a gente usava o eco mono, é ver o aneurisma de seio de Valsalva. A ortite sifilítica ela tem uma taxia pela proximidade da aorta e por isso a sua relação com a essência aórtica, pela ortite. Então, aí eu pensaria em vasculite, por isso que eu fiquei insistindo porque para o critério de Takahashi entraria comprometimento de, por exemplo, subclávia. Tuberculose. Tuberculose pode dar uma ortite por tuberculose, que é uma outra causa infecciosa, tem que ter lesão ganglionar, pulmonar, não tenho. Para pensar em algo degenerativo nesse doente, que envolvesse dissecção. Não há linha de dissecção nesse doente. Então, a princípio, temos um processo inflamatório, tem marcadores para isso, tem uma cisteína elevada, que acometeu a região vascular, pegou provavelmente a média da artéria e permitiu essa dilatação aneurismática crônica, porque tem trombose e AVC nesse doente. É uma vasculite sem causa definida até agora. Carolina, eu sei que você conhece o caso, né, Carolina? Mas é uma situação privilegiada, né? Porque você conhece o caso. Mas, de qualquer maneira, eu queria ouvir sua opinião sobre tudo que foi encaminhado até agora e qual foi a conduta que foi adotada antes da gente ouvir os nossos bravos cirurgiões aqui, que tem um trio aqui. Aliás, tem mais um membro ali, tem um Vinícius ali atrás também. Esse paciente já veio para nós com o pacotinho pronto, com o diagnóstico feito, então a gente não teve esse exercício todo de raciocínio clínico, assim, no nosso serviço. Ele veio até num regime meio de urgência, era um caso grave, né? Mas realmente eu acho que as pessoas já esgotaram bem as possibilidades diagnósticas, né? Se tratando de uma pessoa jovem, provavelmente uma doença inflamatória, seja inflamatória em relação à doença autoimune, ou uma arterite, enfim. E as doenças infecciosas, né? Que a gente, por ter um serviço que lida, que dentre os outros assuntos lida com a ortopatia, a gente tem um leque razoável de convivência, inclusive com doença infecciosa lá, né? Não é o primeiro caso de jovem com uma ortite inflamatória. Então, jovem para doença aterosclerótica, né? Tem a hiperhomocisteinemia, e eu acho que os colegas estão indo bem, né, no raciocínio deles, né? Clínico, radiológico e evolutivo. A gente não colocou ordenadamente a exploração laboratorial exatamente para ter essa discussão toda ao longo da sessão, né? Então é isso. Alguém mais quer dar opinião, não? Thaisa, próximo passo, a gente vai ouvir os cirurgiões? Pode ser. Não, mas eu acho que tem alguma coisinha a mais, né? Deixa eu pro Cadu falar um pouquinho mais para frente. Então,
Bom, só lembrando aqui então, né, diagnóstico e manejo de aneurisma de aorta torácica, você tem que pensar em todas essas causas que na verdade já foram bem esgotadas, e a aortite infecciosa, ou inflamatória, se tratando de um paciente jovem, tem que ser pensada, né, sífilis histórico, né, mas realmente é muito raro, tuberculose, geralmente estáfilo e salmonela as principais causas de aortite infecciosa. O fato de ter preservado os seios de Valsalva, Thaís... Fala contra, mas... Pois mas esse é um dado interessante, né? Porque não é usual a gente ver isso, né? Até um uma suspeição de sífilis, né? Até um parâmetro e a idade, a própria idade idade do paciente, né? 37 anos, né? Sim. Quer dizer, não é o único caso que eu vi 50 anos atrás era um sujeito já assim de meia idade. Bom, mas foi pensado assim em sífilis, e ele tinha o VDR de 1/32, inclusive com pesquisa no líquor positiva. Ele já chegou para a gente já tinha sido tratado com 3 doses de penicilina benzatina e 14 dias de ceftriaxone para neurosífilis. Lembrando aí que o Ministério da Saúde, em 2015, preconiza 1 dose para primária e secundária, mas isso é muito questionável, e para a terciária 3 doses de penicilina benzatina. E aqui, a conduta no caso. Tratou a sífilis, está tudo bem, tem que fazer cirurgia, um pouquinho óbvio, né? Acho que não precisa nem perguntar. Eu acho que não há dúvida. Acho que não precisa perguntar, né? Mas, enfim. A indicação cirúrgica do aneurisma de aorta ascendente, né, de acordo com o American Heart, no paciente assintomático, está indicado quando o diâmetro for maior que 5,5. Nos pacientes que têm alguma desordem genética associada, esse limiar cai para 4 a 5. Né? Uma taxa de crescimento maior que 0,5 centímetro por ano também estaria indicado. Você poderia avaliar também a cirurgia. E pacientes que vão ser submetidos a algum procedimento do coração, já com uma aorta de 4,5, também estaria indicado aí o reparo da aorta ascendente. E no caso de sintomas, isso daí indica que o aneurisma está expandido, então também tem que ser avaliada a cirurgia. Aqui tem o algoritmo da American Heart, né? Então, maior que 5,5, igual ou maior que 5,5, ou uma taxa de crescimento maior que 0,5 centímetro por ano, ou sintomas, está indicada a cirurgia. Se não for o caso, você fica vigiando. Se o aneurisma for de 3,5 a 4,4, você faz exame de imagem anual. Se for de 4,5 a 5,4, você faz semestral. E no caso do paciente já ser submetido a uma cirurgia valvar ou revascularização, estaria indicado se for um diâmetro maior que 4,5. Aqui, novamente, só para ilustrar, né, que para as desordens genéticas, o corte é 4 a 5. Opa. Então, a conduta do nosso serviço foi a realização da cirurgia, implante de um tubo não valvado acima do plano das coronárias e pré-TBC. Teve uma SEC de 155 minutos. Houve uma dificuldade de saída de SEC por disfunção do VD e necessidade de adrenalina e Primacor. Teve fibrilação ventricular no reaquecimento e recebeu 2 choques. Mas evoluiu muito bem, com estabilidade clínica e no eco pós-operatório com uma função biventricular preservada e excelente evolução pós-operatória. Eu vou aproveitar que os cirurgiões estão aqui. Desculpa. Cadu, me diga uma coisa, essas diretrizes, elas ensinam um bocado de coisa para a gente, né? Mas nem sempre médico parece que não gosta muito de diretriz, né? A diretriz vai para um caminho, o médico ou vai pelo caminho contrário ou vai paralelo a ela. Mas essas indicações, em geral, elas são utilizadas para aneurismas tubulares, né? Então não aneurisma sacular. Eu sempre fico preocupado com o aneurisma sacular na aorta, né? Então, não só na aorta, mas em qualquer artéria, uma grande artéria. A gente precisa seguir essa diretriz para indicar uma cirurgia no aneurisma sacular, ou a gente encara o sacular do mesmo jeito que os outros? Obrigado aí pelo convite, prazer de estar falando aqui. Bom, em relação à tua pergunta, eu acho que realmente deve existir, às vezes, um pouco de bom senso
quanto a isso. E também uma situação de dificuldade para a gente tomar esse tipo de decisão é exatamente a quantificação, você medir realmente o diâmetro. Que diâmetro medir? Nesse caso aí, como a doutora falou, ela falou bem, como eu já sei do caso, durante a cirurgia, era um aneurisma com um crescimento que eu nunca tinha visto parecido. Ele era um crescimento que ele crescia, me pareceu que ele crescia dentro dele mesmo. Ele fez inicialmente um crescimento e depois, em cima desse crescimento, aconteceu outro crescimento que provavelmente corrobora, né, a questão de ser uma patologia infecciosa por trás disso tudo, né, como etiologia. Então, uma área infectada, inflamada, aneurismou, e dentro dessa inflamação, desse primeiro aneurisma, cresceu um outro, como se fosse um crescimento em cima dele mesmo, né? Não sei se eu expliquei bem. Então, e aí você realmente tem a dificuldade de fazer a medida e saber realmente o diâmetro. Quanto às diretrizes, normalmente a gente procura seguir realmente 5 mm, mas esse caso é um caso em particular e tem muito mais do que 9, seguramente tinha muito mais. Entrou a minha mão inteira para tentar retirar ali coágulo, para tentar entender ali a anatomia para dentro, desde da esternotomia mediana. Você quer mostrar a imagem já? Eu acho que dá para a gente falar sobre isso. Isso daí foi a linha, o tempo um pouco mais estendido, de circulação talvez tenha sido por causa disso. Esse tubinho está entrando na carótida direita. Esse tubinho está entrando pela... Pode deixar pausado. Assim... Bom, esse tubinho, como eu estava... Pode deixar pausado. Eu pausei pensando que o negócio vai. Tá soltando? Então, esse tubinho tá fazendo uma anastomose com a carótida direita. Eu escolhi essa via de acesso por uma questão de formação, para a gente ter a linha arterial da SEC, poderia ser também pela subclávia direita, né? A gente seca a carótida direita comum, anastomose esse tubo, é um tubo de Dacron de 8 mm, tem como linha arterial. E a linha venosa foi a femoral direita, se eu não me engano. E a gente passa um guia e uma cânula que vai desde lá da femoral até o átrio. E aí a gente estabeleceu a SEC antes mesmo da toracotomia, pelo tamanho e pela disposição anatômica que se tornou ali a doença. A gente teve essa preocupação para depois da toracotomia não lesar e aí ter alguma situação de emergência que podia aumentar a morbidade da cirurgia. Então a gente entrou em SEC, depois já está em SEC, se eu não me engano. A gente já está no ponto onde a gente vai fazer o hipofluxo cerebral, ou seja, a gente não faz mais há muito tempo a parada circulatória total, né? A gente faz somente a perfusão cerebral com hipofluxo em relação ao fluxo sistêmico. A gente só faz a perfusão cerebral. Então a gente clampeia a carótida nesse momento e aí só fica com a circulação cerebral. E aí sim entra no aneurisma com uma pressão obviamente muito menor no sistema todo, né? Porque ele ainda perfunde porque o sangue retorna pela carótida esquerda, mas muito pouco, lógico. E, enfim, então a questão da indicação eu acho que é essa, estava mais do que indicado, o tamanho é enorme. E esse aí foi o momento eu coloquei aí aspecto de reoperação, porque realmente vocês podem ver que esse mediastino, esse doente nunca tinha sido operado, é um tórax que nunca foi mexido e você não identifica o coração. Esse doente, na verdade, a gente via pouco do coração, ele estava todo rechaçado, o coração, o mediastino estava todo rechaçado para a esquerda, porque o crescimento obviamente foi para a direita. Então esse é o momento que a gente abriu, está em hipofluxo, então a gente consegue esvaziar bem aí o sangue e a gente está identificando aí a situação. Realmente a gente teve sorte e o paciente é mais do que a gente, né? Porque ele conseguiu identificar 2 colos. É o colo proximal, justo a junção sino-tubular, e um colo distal, justo a emergência do tronco braquicefálico. E isso foi assim, se tornou um pouco mais simples o reparo, porque foi só com um tubo reto, né? Então, olha ali, ó, dá para ver bem que já existe um colo ali na junção sino-tubular, aquela parte ali, não sei se dá para dar um pause. Tem um pointer. Tem um pointer? Por favor. Tá aqui. É o botão.
Então dá para ver aqui, ó, isso aqui é o colo, essa é a junção sinotubular. Abaixo aqui você já pode, não sei se dá para ver bem, já tem a válvula, e, enfim, os seios, tá tudo aqui. Então essa parte é um colo bem definido, isso torna fácil, torna mais fácil, né, o implante da prótese, né? E para cá, essa área aqui, porque a gente não tem uma imagem para cá, o crescimento está para cá. E como eu disse, a doutora antes, observando a TC, ele fez uma abertura grande e o crescimento foi para lá em cima dele mesmo, né? Não houve acometimento. Então a gente só realmente interpôs uma prótese reta de Dacron, depois, obviamente, de isolar o ósteo, os dois colos, né? O colo proximal e o colo distal. Enfim, eu acho que assim foi depois disso tudo eu não estou me recordando muito bem, mas enfim, questão de sangramento, é um paciente inflamado. A outra questão interessante é observar a aorta, né, a espessura da parede, isso facilitou também. Quando a gente fala em doença inflamatória, a gente sempre fica com a preocupação na hora da sutura, porque muitas das vezes não acontece isso aqui, esse espessamento, não sei se estão para ver, isso aqui é a aorta, é a parede da aorta inteira, e por sorte também, né, é uma doença inflamatória que já numa fase de fibrose, não numa fase de repente de inflamação, vamos dizer, aguda ou subaguda ou recente, que estaria mais friável o tecido, né, já tem um pouco de fibrose, isso facilita ancorar os pontos de forma mais segura e forte, né, então basicamente foi isso, essa é a anastomose proximal, mas antes nós já havíamos feito aqui a anastomose distal, né? E foi só esse tubo reto, essa foi a primeira anastomose, e foi a distal. A gente faz sempre como técnica a anastomose distal primeiro, para poder tirar o clamp da carótida, posicionar o clamp no tubo e retornar com o fluxo total da SEC. Olha como também ficou bem identificado aqui, ó, não sei se dá para ver. Bem identificado aqui o colo distal. E aí, após essa anastomose, a gente consegue clampear o tubo e retornar com fluxo normal, perfundindo vísceras e o resto do corpo normalmente. E aí, isso aí segue protegendo o corpo como um todo e não só o cérebro, né? Eu acho que é basicamente isso. A cirurgia, obviamente, teve uma questão de sangramento, a gente sempre tem uma proteção com relação a isso, mas ficou bem o paciente. Ceciliano, você quer dar alguma opinião? Em termos de contribuição, que eu posso falar lá no Instituto, que ensinou a gente, é que em 2008 e 2009 existia um serviço de miocardiopatia que contemplava todas essas doenças que não era coronário e válvula, né? E a gente tinha, naquela ocasião, as doenças da aorta, as miocardiopatias, as doenças da cardiopatia congênita do adulto, todas concentradas num único departamento. A partir dali, né, sob a liderança da doutora Maria Carolina, do Marcelo, a gente foi construindo linhas de serviço de cuidado de doenças específicas. E aí a gente desenvolveu as doenças da aorta, as cardiopatias congênitas do adulto, as miocardiopatias e a insuficiência cardíaca ficaram numa linha exclusiva com o crescimento do transplante no Instituto. Em ambulatório, heart team para tomada de decisão sobre intervenção ou não intervenção e acompanhamento pós-intervenção passaram a ser doença específica e a doença da aorta cresceu muito. A gente agregou a capacidade de diagnóstico com eco 3D junto com projetos da FINEP e a própria sala híbrida deu um grande impulso no desenvolvimento de todas as alternativas contemporâneas para o tratamento da aorta. E hoje o Cadu faz um trabalho fantástico com novas técnicas como preservação da válvula aórtica, no reparo das dilatações do seio aórtico, junto com o grupo da clínica, da imagem, né, com o grande foco de gerar valor ao cuidado dos pacientes com doença da aorta. Hoje a gente tem mais capacidade de fazer diagnóstico, a gente tem capacidade de sequenciar geneticamente alguns doentes, para diagnóstico etiológico de síndromes familiares e de síndromes genéticas. Então a gente vai contemplando um foco doença específica que de fato gera valor no cuidado desses indivíduos. Nós temos 5 minutos, eu queria ouvir o Mozinho, por favor, Mozinho, o seu comentário. Em relação à ortite sifilítica, eu não tenho
Eu lembro de um caso na residência de clínica, não é minha prática, vejo pouco, é uma doença cada vez mais rara. Queria até uma pergunta em relação a isso a gente vai ouvir da Carolina e da Thaís. Uma forma de sífilis terciária que acontece às vezes décadas após uma infecção. A gente está com um paciente de 37 anos, eu não sei o quão comum seria esperar tão jovem uma doença dessa monta. Acho que o resto já foi bem discutido. Existe a possibilidade da sífilis maligna precoce, mas isso daí você espera no paciente imunodeprimido, que não era o caso dele, né? Que você pode ter como se fosse uma sífilis terciária, né, mais avançada, mas sem ter esse timing aí. Mas, em geral, a ortite sifilítica ocorre 10 a 25 anos depois, tem relatos de 5 anos, mas, em geral, eu abri o 10 a 25 up-to-date aqui rapidamente, anos. ele fala de 1 a 30 anos a manifestação. Quer dizer, é um leque pequeno, de 1 a 30 anos é pequeno o leque. Marcelo Montero, você quer fazer algum comentário? Não. A gente ainda tem 4 minutinhos. E o André... Comentário que a gente aprende todo dia, né? A primeira, estava revendo aqui, a primeira verdade é que dissecção aórtica não poderia ser sifilítica, porque aí tem um relato de caso de dissecção aórtica por sífilis, porque pega a média da fibrose. O outro é que a aorta tinha que cometer a aorta proximal. Isso. E aqui não está cometendo a aorta proximal. Então, a gente vai aprendendo. Para mim, não era por essa questão anatomopatológica de não acometer o seio de Valsalva, e aqui não acometeu. Tem análise histopatológica do doente, não? Tem. Então, isso que é legal. Tem, a gente traz completo aqui. Então, pode falar. Então, acho que a conclusão... A conclusão fechou como uma ortite infecciosa compatível com a clínica de etiologia sifilítica. E tinha algum grau de ateromatose. Tinha algum grau de ateromatose. Lembrar que as ortites infecciosas, geralmente, um fator de risco é o paciente já ter alguma lesão vascular prévia, às vezes até ateromatose apenas, ou ter já um aneurisma, e aí a infecção se faz em cima de uma lesão prévia, né? Carolina, você quer... Deixa a Carolina falar, porque... Vamos aí. Carolina, os outros comentários são seus. Eu não sei se a plateia tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma questão. Então, VDRL aumentado, mononucleose, várias outras causas infecciosas que podem, não estou dizendo que não é, tá? Estou só instigando, porque está ali, compatível com, não é definitivo de. Então, porque a gente está juntando muito, claro que é atípico, caso que tem publicado, o PubMed eu vi um desses de São Paulo, publicado em 2010, até pensei que fosse igual, que o VDR deu igual, do 32. Fui ver o autor, não era vocês. Eu pensei que fosse o mesmo. Vai ser publicado. Exatamente, tem que publicar. Então, um segundo, Marcelo. Hã? Um segundo. Então, só perguntando, em termos de outras doenças infecciosas que possam dar VDRL aumentado, que poderia entrar ou não no diagnóstico diferencial ou não? Com esse valor, não. E assim, ele já veio até com diagnóstico prévio, né? Um paciente que veio de Petrópolis pra gente, com um diagnóstico de neurosífilis, né? Ele teve avaliação do líquor, ele foi tratado para neurosífilis, foi um conjunto, um contexto, né? A alteração vascular, a neurológica e a sorologia, na verdade é um conjunto. E esse valor de foi ele teve um AVC, ele teve AVC por conta, provavelmente, de embolização daquela massa de trombo dali. E o líquor dele foi positivo. O diagnóstico de neurosífilis veio através da avaliação do líquor, por conta disso tudo. Ele veio com um pacotinho pronto para a gente, no aspecto da etiologia resolvida, né? Na verdade, a gente pegou esse paciente para resolver a questão anatômica. Esse exercício de diagnóstico a gente está fazendo com vocês aqui. E o VDRL falso positivo seria um valor, uma titulação muito menor, 1 para 32. Estava bem alto. É doença. Então, ele fez o tratamento com 14 dias com ceftriaxone para neurosífilis, 3 doses da mesatina. Foi isso. Agora, sempre, né, a gente tem sempre a questão da discussão do diagnóstico. Carolina e Thaís, eu sei que lá a gente está vendo o crescimento, ainda tem um minutinho, né, desses casos de sífilis no nosso... Isso a gente lê e existe essa preocupação. Esse foi o único caso que você viu? Não, a gente tem outros. Como o Alexandre falou, a gente está organizando o serviço de pouco tempo para cá. E a gente foi forçado a ter uma renovação de RH por motivos da natureza,
A gente perdeu pessoas, outras se aposentaram, outras foram desviadas de função. Então, a gente tem o nosso banco de dados sendo organizado. A gente, infelizmente, tentou até arrumar para trazer para vocês o nosso número de doença, de aortopatia associada à doença infecciosa. Porque quando a faixa etária aumenta, você tem chance de ter aterosclerose como culpado junto. Mas a gente teve outros casos nos quais a gente teve que trocar a horta ascendente e dar bezetacil. Sorologia positiva, mais de uma vez, homem, mulher. E, assim, na quarta-feira que vem, a gente, por acaso, vai estar apresentando a nossa sessão geral, a primeira do ano, vai ser sobre a ortopatia, né, porque nós somos um setor multiclínica. E isso, assim, vocês estão todos convidados, porque é um caso extremamente interessante, o Carlos Eduardo, que abordou também essa paciente, mas é muito interessante mesmo. Se vocês puderem comparecer para... É uma sessão que vale a pena. Infelizmente, o Antônio Sérgio eu não vou poder, vou estar de férias. Mas ele já sabe. Meus amigos, olha só, eu sigo aqui o padrão gerado pelo nosso coordenador, são 13h30. Eu quero agradecer muitíssimo a Thaísa e a Carolina. Quero agradecer ao Carlos Eduardo por ter aceito esse convite, ao Rodrigo por ter aceito o desafio de não saber nada do caso e vir aqui discutir. Muito obrigado, Juliana, foi excelente, Juliana. Muito obrigado a todos aqueles que deram opinião. Eu acho que é um caso interessante, que faz a gente pensar alguns aspectos interessantes que o Marcelo chamou a atenção, de que, vocês sabem, a gente em medicina não existe dogmas, e a gente tem alguns dogmas que a gente, com a prática, a gente vê que eles são vencidos, né? Especialmente essa questão da sífilis preservar determinada parte da aorta. A gente aprendeu hoje que, olha só, a história não é bem essa, né? A história não é bem essa. Então, eu acho que muito obrigado a vocês, muito obrigado à audiência. E está todo mundo convidado para participar da sessão lá do Laranjeiras, que eu comando, vou estar de férias, mas... O substituto, eu digo o seguinte, que a gente vai ter um substituto que é melhor do que o titular, que é o Dr. Luiz Antônio de Oliveira Campos. De Oliveira não, de Almeida Campos. Muito obrigado.